Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma reportagem da BBC que está dizendo que não, a lei Magnitsky que o Trump está ameaçando usar contra o Moraes é absurdo, porque isso só foi usado em caso de ditaduras repressivas, em que o judiciário perde sua independência e começa a atuar politicamente perseguindo opositores. Ah, então, a aplicação é perfeita aqui no Brasil, né? Exatamente, que bom que o pessoal percebe o nível que está a repressão aqui no Brasil. Vai servir para as duas coisas, então, não apenas para punir o Alexandre de Moraes pelo feito, como também para deixar muito claro o tipo de repressão que está havendo aqui no Brasil. O senhor Alexandre de Moraes, sob a desculpa de que está, entre aspas, defendendo a, entre aspas, democracia no Brasil, está implantando uma ditadura tão ruim quanto tantas outras que a gente viu aqui na América Latina, na Venezuela, na Nicarágua e outras piores que tem por aí, como Rússia, que, diga-se de passagem, olha que curiosidade, o Lula é amicíssimo de todas essas pessoas. Rússia, Nicarágua, Venezuela. Exatamente, o pessoal começa a entender o problema que a gente está vivendo aqui. Achei muito pertinente essa reportagem da BBC aqui, para deixar bastante claro o nível que está a ditadura aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e Cálice o Povo, Casca de Ferida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a lei Magnitsky, diz aqui o especialista da BBC, essa notícia saiu no dia 2 de junho, saiu ontem. Aqui, ó, quem afirma isso é Adam Keefe, diretor sênior de responsabilização para uma organização sediada nos Estados Unidos de proteção de direitos humanos, a Human Rights First. Adivinha qual a orientação política desse pessoal? É o que eu falo para vocês, tá? Direitos humanos é uma coisa fundamental. Eu critico muito o pessoal da direita que fala, não, que direitos humanos é direito dos manos, que não sei o que é lá, que não tem esse negócio não, que tem que prender e arrebentar e coisa e tal. Acho um absurdo. Direitos humanos é muito importante. Sim, justiça, polícia fazem exageros o tempo todo. Aliás, eu vou fazer um vídeo hoje sobre a questão do Léo Lins e do Oruan e do MC Pose do Rodo e coisa e tal, porque todos eles estão sendo punidos ou criticados por questão que são liberdade de expressão. É um absurdo você usar isso contra artistas e prender pessoas por expressarem alguma coisa que você não concorda. Se você discorda do Léo Lins, se você acha a piada dele feia, pesada, chata, horrível, não vai no show dele, não vê os vídeos dele, que negócio é esse? Por que você precisa prender o cara porque você não gosta da opinião dele, não gosta da arte dele? A mesma coisa vale pro MC Pose do Rodo, ou Oruan lá, que é ligado também ao pessoal do tráfico de drogas. Ah, você não gosta do Oruan? Eu também não gosto não, tá? Acho feia pra caramba as músicas dele. Eu não assisto, não vou nos shows dele. Tem gente que gosta, vai lá, vai prender o cara por isso. Qual a lógica dessa história, né? O MC Pose do Rodo, a mesma coisa. Mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo hoje. Direitos humanos é uma coisa muito importante, sim. A polícia prende errado pra caramba, a justiça processa de forma errada pra caramba. E o que acontece é justamente a situação que ele está descrevendo aqui, ó. As sanções globais da lei Magnitsky têm o objetivo de responsabilizar autores de corrupção e de graves violações dos direitos humanos, normalmente violentas, né? E olha só, aqui no Brasil a gente tem gente presa que morreu na cadeia, o Clezão, a gente tem gente que foi presa de forma indevida, pessoas idosas, pessoas com autismo, um monte de arbitrariedade aqui, exatamente esse tipo de coisa. Eles estão querendo dizer que não, que isso é só para casos graves, que não justifica aplicar no Xandão e coisa e tal. Não, é para casos exatamente como o Xandão, graves como o caso do Alexandre de Moraes aqui, ó. Fora desse tipo de contexto, sancionar um juiz por suas decisões judiciais provavelmente seria um uso grave e sem precedente dessas sanções, disse ele à BBC Brasil. Fica tranquilo, não vai dar nada, não vão pegar o Alexandre de Moraes, porque seria um uso fora do processo, fora do esperado, porque afinal das contas o Alexandre de Moraes não fez nada demais, só tomou uma decisão que você não concorda, né? Só que não é isso, como eu estou falando para vocês, esse é o problema, o Alexandre de Moraes está descontrolado, e particularmente no que tange à liberdade de expressão, ele está exagerando, é exatamente por isso que ele foi pego pelo caso aqui do governo Trump. Então você já pode imaginar que o governo Trump, colocando a sanção da lei Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes, vão ter associações lá nos Estados Unidos que vão contestar isso na justiça americana. Não tenha dúvida que isso vai acontecer. Tá cheio de esquerdista lá nos Estados Unidos também. Só que o que vai acontecer? Exatamente a situação que a gente vê com outras decisões que contestaram na justiça americana. Sobe até a Suprema Corte lá nos Estados Unidos. A Suprema Corte lá nos Estados Unidos tem a tendência de dizer, olha, isso aí é coisa de política.
E aí, olhando para o caso do Alexandre de Moraes, eu falo, olha, realmente tem motivos aqui para dizer que o cara está violando a liberdade de expressão. O cara proibiu o X no Brasil nas vésperas da eleição de 2024, com base em absolutamente nada. Não havia lei brasileira que determinasse que o X tinha que ter empresa, tinha que ter escritório lá, não tem nada nisso daí. É um padrão de abuso recorrente, né? Mandou empresas americanas investigar cidadãos americanos nos Estados Unidos sem nenhuma ligação com o Brasil, e ele dando essas ordens lá. Então, ou seja, essas coisas são realmente absurdos. É por isso que o caso do Alexandre de Moraes foi escolhido pelo Trump. É por isso que eles não estão fazendo isso, por exemplo, com a censura na Europa. Por quê? Porque lá na Europa o pessoal é menos burro, né? O pessoal não está chegando nesse nível, nas raias do realismo fantástico da América Latina, essas coisas absurdas, né? Lembra livro do Gabriel Garcia Marques, inclusive, né? Que choveu por 100 anos e não sei o que lá, coisa que realidade impossível. É o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Realidade absurda aqui na América Latina. É exatamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui. A Europa não fez isso. Estão censurando gente lá também? Estão. A Europa também está num tal de censurar coisa, de proibir discurso, de proibir palavra, que é um absurdo. É uma agressão à liberdade de expressão. Mas aí que tá. Por que o Trump está escolhendo Alexandre de Moraes nesse caso? Porque no caso do Alexandre de Moraes está muito claro o erro dele, está muito óbvio o exagero, está evidente a agressão à liberdade de expressão no Brasil. Vocês sabem, por mais que eu ache que sim, teve o caso lá do Clezão que morreu na cadeia, teve vários outros casos de exagero do Alexandre de Moraes que você poderia classificar sim como violação de direitos humanos aqui no Brasil. O caso que vai ser colocado num primeiro momento é justamente a da liberdade de expressão, né? Então, no final das contas, eu acho que essa manchete aqui da BBC é excelente, porque vai mostrar exatamente o grau de problemas que nós temos, de disfuncionalidade que temos aqui no Brasil hoje, né? O Alexandre de Moraes está implantando uma ditadura sobre a justificativa de, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia. Ele, como todos os tiranos do mundo, né, estão implantando uma ditadura aqui. E é só você ver os vários outros indicadores desse negócio, o processo contra Bolsonaro, que é completamente absurdo, que é completamente sem sentido, né? Então o cara está dizendo aqui que não vai ter isso. Então, beleza, o Xandão pode ficar despreocupado, não vai ter isso, né? O Eduardo Bolsonaro, por outro lado, diz que aguarda para essa semana as sanções contra o Moraes. Eu não vi onde que o Eduardo Bolsonaro falou isso. Eu não sei se vai ser essa semana. Eles estão dizendo aqui, talvez o Lauro Jardim está querendo colocar isso daqui, até para dizer que se a sanção não aparecer essa semana, tá vendo? Tá vendo? Não vai ter Magnitsky. Olha só, o Trump não colocou Magnitsky. Eu não sei quando vai ser a Magnitsky. O próprio Eduardo Bolsonaro disse que tem 85% de chance que apostaria a casa dele que vai haver a sanção, mas não disse quando, né? Esse prazo aqui dessa semana é o Lauro Jardim que está colocando para poder dizer depois que, não teve essa semana, então tá vendo? O Eduardo Bolsonaro não conseguiu e não sei o que lá e deu errado a coisa. O fato é o seguinte, o Marco Rubio deixou claro que isso está sob análise nesse momento e há uma grande probabilidade que aconteça. E eu acredito que vai acontecer. Por que eu acredito que vai acontecer? Porque o STF já deixou claro que vai dobrar a aposta e vai continuar dobrando a aposta o quanto for necessário. Por quê? Porque eles sabem que não tem razão. Se eles tivessem razão, eles não estariam tão preocupados com isso. Como eles não têm razão, aí eles precisam provar na base da violência, né? Precisam condenar Bolsonaro à base da violência, sem prova nenhuma, sem devido processo legal nenhum. Eu vou fazer um outro vídeo hoje também falando sobre a questão dos depoimentos, que saíram alguns depoimentos aí que mostram o absurdo que está sendo essa coleta de testemunho nesse processo. Então, o processo todo é absurdo, não tem nenhuma lógica, não tem nada que justifique coisa alguma, mas no final das contas eles vão condenar Bolsonaro. Existe essa chance. Eu já acreditei que era certeza que eles iam condenar Bolsonaro. Cheguei a falar aqui mesmo. Com certeza vão condenar Bolsonaro. Por quê? Porque eles não têm alternativa. Se eles não acharem um golpe agora, como é que eles justificam todo o absurdo que eles fizeram no passado, né? Não tem outra justificativa que não seja condenar o Bolsonaro. Agora, por outro lado, com essa pressão aqui, eu já não sei se vai condenar não, tá? Porque a chance de começar a ter problemas dentro do STF, é lógico que eles nunca vão falar que estão excluindo Alexandre de Moraes. O STF jamais vai dizer que tem ministro contra ministro. Ao contrário, todos eles vão sempre ressaltar que estão todos juntos, que tem que apoiar o Alexandre de Moraes e coisa e tal. Mas, meu amigo, uma coisa é o que eles falam para fora, outras coisas são o que eles discutem lá dentro. Isso é outra parada. É outro negócio. E aí é isso que eu acho que existe essa chance. Eu já não vejo mais como inevitável a condenação do Bolsonaro devido a essa pressão da Lei Magnitsky.
Então vamos ver, o pessoal da STF vai subir a temperatura com a questão da sanção das redes sociais, vamos ver como é que vai ser a decisão deve sair amanhã, a gente não sabe, né? Evidentemente farei um vídeo sobre isso quando sair a decisão, os desdobramentos possíveis, o quão ruim é essa decisão. Assim, não vai ter nenhuma decisão positiva. Censura é sempre ruim. Mas é lógico que existem gradações aí. Pode ser desde uma coisa totalmente absurda até algumas coisas que podem ser absurdas, mas não está assim tanta coisa também. Vamos ver como é que vai ser a decisão amanhã do STF. Inclusive, vai ser uma coisa muito importante para medir a temperatura desse negócio. O STF vai querer escalonar mesmo ou já vai mostrar caso de voltar atrás, né? Porque vocês sabem, por enquanto está 2-1, né? 2 votos pela responsabilização objetiva das plataformas, o Fux e o Toffoli, e o Barroso um voto mais moderado que considera a responsabilização só em caso de crimes graves. Isso é pouco caso, isso não faria diferença no final das contas, né? Mas manteria basicamente o que tem hoje. Imagina-se que o voto do André Mendonça vai empatar as duas coisas, vai ficar 2-2. E a gente pode ver a partir daí um desempate para o outro lado. Seria uma volta atrás do STF, uma coisa que talvez realmente evite a aplicação da Lei Magnitsky aqui. Lembrando sempre, a questão da Lei Magnitsky é muito mais pela questão da liberdade de expressão do que pela questão do caso do Bolsonaro, embora, é lógico, estejam ligadas as duas coisas, né? Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer aqui, mas o cara explica aqui no artigo dele, por mais que ele fale aqui que só é aplicado em casos de ditaduras repressivas, é exatamente o que a gente está vivendo aqui, né? Estão prendendo um comediante. O cara, o Léo Lins, fez uma piada antes, um tempão atrás, e estão dizendo agora que é absurdo, que tem que ser preso, não sei o que lá. Aqui, ó, além disso, é importante lembrar que ele fala que ele lista um monte de pessoas que foram alcançadas pela Lei Magnitsky. Muitos são russos, né? Justamente porque a gente sabe que a Rússia tem mesmo um regime ditatorial. Não é à toa que o Lula ama o Putin, né? Que o Lula fez questão de ir lá na Rússia, no meio de uma guerra, com o cara massacrando crianças ucranianas. O Lula fez questão de ir lá abraçar o cara, né? Efusivamente abraçar o cara, não sei o que lá. E tá do lado da Rússia. O Lula, se depender do Lula, meu amigo, a gente vai sentar no colo da Rússia e da China. Com toda a tragédia que isso significa de isolar o Brasil do Ocidente, do mundo livre, das democracias modernas. Olha aonde que os idiotas do faz o L, da cartinha da democracia, colocaram a gente com essa vitória do Lula em 2022, sentado no colo de ditaduras, né? Aí ele fala aqui, mas ele esquece de falar aqui que tem várias pessoas da Venezuela que foram sancionadas também com essa lei Magnitsky, também da Nicarágua, né? E, de novo, todo mundo amiguinho do Lula, é a galera amiga do Lula. É isso daí, o que o Lula está fazendo aqui no Brasil é exatamente isso. E a importância de usar essa lei nesse momento é porque a gente ainda está numa posição em que não está toda a Suprema Corte comprometida. Então, se de repente você bater no Xandão, você resolve o problema aí, sacrifica o bode careca e consegue seguir a normalidade institucional brasileira. Se os Estados Unidos demorar muito a aplicar isso, não fizer essa aplicação, está arriscado o Brasil desandar totalmente para o lado da ditadura, e aí, meu amigo, vai ser muito mais difícil você trocar com o Lula ditador aqui, implantado aqui no Brasil, proibindo Bolsonaro de concorrer na eleição ano que vem, proibindo outros candidatos de oposição de concorrer ano que vem, né? Ele lista aqui um monte de pessoas sancionadas. Aqui, ó, existe uma lista com 160 nomes esperados de sanção da Lei Magnitsky, né? Ele fala como se fosse tudo igual, então vai entrar na fila, o Alexandre de Moraes vai ficar na fila. Não, não é assim, porque é aí que entra o trabalho do Eduardo Bolsonaro lá, junto com o Trump, de fazer o lobby, de falar com eles lá. Então, por mais que tenha um monte de gente, um monte de ditadores e juízes que estão fazendo besteira no mundo e que merecem a Lei Magnitsky, eu tenho certeza que a chance do Alexandre de Moraes entrar nessa rápido é grande, tá? O caso dele é um caso muito ruim, primeiro, porque é explícito, o Alexandre de Moraes está abertamente errado, evidentemente perseguindo as pessoas aqui no Brasil. E segundo, além disso, você tem a situação de evitar a queda do Brasil para o lado da Venezuela. Se não for feito alguma coisa nesse sentido, o Brasil existe o risco do Brasil venezuelizar de vez em 2026, e aí, meu amigo, aí os Estados Unidos vai ter muito mais trabalho nesse caso. Vai estar o Brasil sentado no colo da China e da Rússia, e no meio de uma ditadura, igualzinho Venezuela, igualzinho Cuba, igualzinho Nicarágua, e aí vai ser muito mais difícil sair disso depois, né? Então eu tô falando aqui sobre esse negócio, dizendo que não, que a chance de aplicarem é pequena e coisa e tal. Não, eu tô olhando isso aqui de outra forma. Quando aplicarem,
vai ser a prova de que vivemos uma ditadura repressiva aqui no Brasil. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes está exagerando já há algum tempo aqui no Brasil, já está muito fora, muito além do que seria razoável nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.